Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de número 30. É isso aí galera, emergências obstétricas e hoje um pouquinho atrasado, mas é porque eu tava de plantão e tive ocorrência na saída do plantão, então foi bem intenso. Cheguei um pouquinho atrasado, mas estamos aqui com mais um conteúdo top para vocês. Emergências obstétricas é um baita de um conteúdo, galera. É muito importante você ter um conhecimento básico sobre isso. Então, estamos aí para a nossa super live de hoje, lembrando que tem material para vocês. Tem certificado para quem ficar até o final e pegar a nossa senha, vai ter certificado também, galera, tá? Então, fica todo mundo aí ligadinho até o final da nossa super live de hoje, live número 30, galera. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, sou condutor socorrista aqui do Sudoeste do Paraná. Também componho o quadro de instrutores do SAMU e aqui faço parte dessa inoxidável equipe do grupo Estuda Mais Brasil, né? Da equipe pedagógica do grupo Estuda Mais Brasil. Então, muita satisfação em tê-los todos aqui mais uma vez comigo, juntamente aí com mais um conteúdo top para vocês. Galera, emergências obstétricas é muito complexo. A gente fez um resuminho assim para entregar para vocês um conteúdo bem básico, mas bem fácil de vocês entenderem, tá? Então, se a gente for fazer uma live aqui e aprofundar em emergências obstétricas, a gente vai acabar ficando aí até semana que vem. Não tem como, tá, galera? Então, vamos com calma, vamos dar um passinho de cada vez e hoje a gente vai explanar um pouco, talvez a gente faça uma nova live e faça aí um pouco mais aprofundado para vocês ir conseguindo enganjar o conhecimento de forma clara e objetiva, beleza, galera? Então, emergências obstétricas, tá? Falando então de parto, galera. O parto, a gente costuma dizer que o socorrista, ou bem como o médico, ele não faz o parto, né? Ele apenas assiste o parto. O parto é uma coisa natural que acontece naturalmente, bem tranquilamente com a parturiente, ou seja, a mãe do bebê, a grávida, né? Então, galera, bem sutilmente vamos entrar no conteúdo para vocês entenderem com calma alguns passos que eu vou mostrar para vocês bem devagarinho. Então, emergências obstétricas é tudo aquilo que põe em risco a vida do bebê, ou seja, a vida do feto, ou a vida da mãe, ou a vida de ambos, tá? Tudo isso tudo que envolver risco, então, na hora do parto, ou até mesmo durante a gravidez, durante o período de gravidez, faz parte, então, das emergências obstétricas. E isso tem muita coisa, muito conteúdo. Mas a gente fez um resumo aqui das que são mais frequentes, das mais que costumam acontecer mais, tá? Então, a gente vai explanar esse conteúdo para vocês. Tem material de apoio, tem material para vocês baixar e fazer download. E também vai ter certificado para vocês no final da live. Beleza, galera? Então, eu vou pedir já pra Gabi colocar o primeiro slide, já que a gente tá um pouquinho atrasado. Já vamos direto pro conteúdo, sem muitas delongas. A Tainá hoje tá aqui do lado, ela que vai fazer as perguntas de vocês pra mim. Eu vou dar sequência e responder. Hoje a equipe com a Gabi e a Tainá. Eu acho que é hoje que eu vou mostrar elas aqui pra vocês, bem disfarçadamente. Elas já fizeram sinalzinho que não, então acho que não vai acontecer. Brincadeira, galera, brincadeiras à parte. Vamos para o conteúdo, então. Gabi, põe na tela para mim, então, emergências obstétricas. O que é emergências obstétricas? O primeiro slide aí que tô colocando para vocês aí. Então, galera, são situações que colocam em risco a vida tanto da grávida quanto do feto, tanto da parturiente quanto do bebê, então, galera. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui, passando os slides para frente. Gravidez ectópica. Então, a gravidez ectópica é uma gravidez que ela não está no local certo, ou seja, o óvulo começa a ser fecundado no lugar errado. Então, como está no conteúdo aqui, enquanto o óvulo é fertilizado, se implanta fora do útero, na maioria dos casos, na trompa falópio, tá? Só ajeitar o negocinho aqui da câmera, galera, que ficou um pouquinho torto. Eu que tô meio com o chassi torto hoje. Mas é isso aí. Galera, então, gravidez ectópica. Geralmente, em 90% dos casos, como eu falei pra vocês, a gente vai citar alguns casos, os mais comuns, mais frequentes, é quando o óvulo é fecundado, então, numa trompa. E aí,
é entrado com medicação para fazer com que esse óvulo vá para o útero, mas se ele não for para o útero, ele vai ter que fazer uma cirurgia de emergência e acabar até sendo necessário retirar essa trompa aí, porque não tem como a mãe ter o feto, ou seja, ele vai começar a se gerar dentro da trompa e vai rompê-la, tá? Então não pode, tem que ser levado então para o útero para que ele fecunde naturalmente, ou seja, no local certo. Então, gravidez ectópica é isso, é quando o óvulo ele assume uma posição que não é dentro do útero, tá, galera? Então, na sequência, então, mais uma das situações aqui, eu já vou falar para vocês sobre o aparelho reprodutor. Primeiro eu vou falar sobre as situações que acontecem aqui durante a gravidez, então, tá, galera? Então, o deslocamento prematuro da placenta. Quando acontece o deslocamento prematuro da placenta, ela se desprende, então, ela se desprende do útero antes do nascimento do bebê. Muitas das vezes ela desce então do útero, porque ela fica presa na parede inferior do útero, tá? Como se fosse ali na parte das costas da mãe ali, ou seja, na parte inferior do útero, é onde a placenta ela fica colocada, então posicionada. O que acontece? Quando a placenta desloca, ela pode descer, ela pode desprender parcialmente, pode desprender totalmente e deslocar. E ela desloca para baixo do útero e aí fica numa posição em que fica tampando o colo do útero, ou seja, a saída do útero, e aí não tem como o bebê ter um parto normal, vai ter que ser feito então uma cesárea, tá, galera? Então, o deslocamento da placenta é isso que acontece, ele desgruda do útero e assume uma outra posição que não é adequada. Então, em algumas situações, então acontece também o rompimento da bolsa, e aí acontece aí a perca do líquido amniótico. E a ruptura prematura das membranas que a gente chama. Então, pode acontecer, é normal acontecer, e aí a gestante tem que ir rapidamente para o hospital. O que acontece? Que às vezes acontece no trabalho de parto. Aí é mais tranquilo. É normal, como eu falei, mas é mais tranquilo. E o líquido amniótico, então, quando a bolsa estoura, que a gente fala que a bolsa estoura, o líquido amniótico desce. O tampão mucoso se desprende, que o tampão mucoso, galera, é um tampão, uma espécie de gelatina que fica posicionado na base, ou seja, na saída do útero, na parte inferior do útero. Fica ali trancando mesmo o útero, ela serve para fazer uma obstrução no útero. Então, quando começa o trabalho de parto, quando a gestante vai entrar em trabalho de parto, o tampão mucoso se desprende, sai, na sequência ao rompimento da bolsa e o líquido amniótico sai. O líquido amniótico sai então para quê, galera? Obviamente que ele tem que sair para liberar a bolsa do bebê, mas ele também é para limpar e lubrificar o canal de parto onde o bebê vai passar. Então ele desce para lavar o canal e também deixar lubrificado para a saída do bebê. Então vamos lá, vamos para as 4 fases do parto. Então, galera, acho que eu estou falando um pouquinho rápido demais. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar para vocês conseguirem anotando aí, galera. Então, as 4 fases do parto. Na primeira fase do parto, a primeira fase do parto, então, é a dilatação. Seguinte, galera, o aparelho reprodutor, então, é composto, então, pela vagina, obviamente, o canal vaginal, o útero, as trompas e os ovários, ou seja, onde aqui ficam os óvulos. Nós temos, então, aí, no canal do útero, o tampão mucoso que faz o prendimento. Então, o canal vaginal fica livre, o tampão mucoso tampa ali, prende, quando a vítima, já estava pensando em atendimento para hospitalar, né? Quando então a parturiente engravida, ou seja, quando o óvulo é fecundado, é criada essa gelatina, o corpo mesmo faz isso, e aí tampa o canal, ou seja, o colo do útero, não tem mais ligação com a vagina diretamente, com o canal vaginal. O que acontece aí então, galera? Começa a fecundar e tal, e aí vai passar por todos os processos de fecundação, o feto vai começar a se criar e vai chegar aí
próximo a o dia do nascimento, tá? Então tem todas aquelas fases que a gente não vai falar sobre isso, nosso objetivo é falar sobre as emergências, o que pode acontecer e pôr em risco a vida da mãe e do feto. Então é nisso que a gente vai teclar mais em cima. Então, quando inicia então o trabalho de parto, tem a fase de dilatação. A fase de dilatação, geralmente, ela é de 10 centímetros, a dilatação entre um lado e o outro lado, tá? Do canal ali do útero, da saída do útero, canal vaginal, é de 10 centímetros. Então, só enfermeiros ou médicos podem realizar o procedimento de mensuração, tá? O socorrista não pode mensurar, a não ser que seja um médico ou um enfermeiro, mensurar o canal, fazer aí a mensuração da dilatação. Mas o socorrista pode fazer, obviamente, uma inspeção visual. Você pode olhar e ver como que tá. Se tiver num processo de dilatação aí de aproximadamente 10, 11 centímetros, vai estar coroando, que a gente fala, que é quando a cabeça do bebê começa a se posicionar para sair, tá? Então é aí onde começam as primeiras onde começam as contrações, início do trabalho de parto, liberação do tampão mucoso, a perca então do líquido amniótico, e aí começa o trabalho de parto. Aí começam as primeiras contrações. Então essas primeiras contrações, ela tem a duração de 1 minuto de contração e de 3 a 5 minutos de relaxamento. São as primeiras contrações. Na sequência, ela pode durar aí de 1 hora até 16, 18 horas ou mais tempo ainda, essas contrações, para daí sim ter a parte da expulsão, ou seja, a hora que o feto vai sair. Então, dito isso, bem tranquilo, na sequência, começa a chegar mais perto do momento do nascimento, mais perto do trabalho de parto, começam então as contrações mais frequentes. Aí o intervalo entre as contrações é um pouco menor e elas são um pouco maior. Também o socorrista deve estar contando aí, marcando no relógio o tempo dessas contrações para saber se está entrando em trabalho de parto ou não, se já está na fase de expulsão ou não. Então, nesse momento, é muito importante que o socorrista acalme a mãe, tá? É muito importante que ele acalme a gestante. Por quê? Se ela ficar calma numa posição em decúbito dorsal, se ela ficar calma, o bebê vai começar a se posicionar para ficar na posição de saída, tá? Então é importante que a mãe esteja calma durante esse procedimento para que ele não assuma uma posição que coloque em risco, que não seja uma posição adequada para a saída, que a gente daqui a pouco vai falar sobre essas posições que são inadequadas aí para a saída do bebê ou que causam maior risco, tá? Então é importante que no início das contrações aí o socorrista oriente a mãe para respirar, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca bem com calma e tal, para que o bebê comece então a se posicionar e fique na posição correta, que é com a cabeça para a saída do útero, tá? Então, iniciada a dilatação, o bebê se posicionou, as contrações começam a ficar mais curto o intervalo e mais fortes as contrações. É o momento em que o socorrista também vai estar fazendo a inspeção tátil. Cada vez que a mãe sente a contração, o socorrista deve colocar a mão aí na barriga da mãe para ver se está rígido, se o abdômen está rígido, a barriga está endurecida, para daí sim ele ter certeza que há a contração. Nesse momento ainda, enquanto não é contração coroada para início de expulsão, ainda acalma-se a mãe. Na sequência, quando inicia então o trabalho de expulsão, que vai para a próxima fase do trabalho de parto, é o momento em que o socorrista vai falar para a mãe que ela tem que fazer força durante a contração. Essa contração também vai durar em torno de 1 minuto e pouquinho, e um tempo menor de relaxamento, aí até no máximo 3 minutos de relaxamento. Mas então, continua então as contrações, a mãe continua fazendo força, e aí sim o bebê vai coroar se ele estiver na posição correta. A gente já vai falar sobre as posições que não são corretas. Então, se o bebê está na posição correta, ele vai começar a coroar a cabeça, vai começar a aparecer a cabeça do bebê. O socorrista deve proteger tudo ao redor do canal de parto, ou seja, do canal vaginal, tudo ao redor o socorrista deve proteger.
porque o bebê vai sair e aí ele precisa, não pode cair num ambiente sujo, porque querendo ou não, um parto fora do ambiente hospitalar é um parto em um ambiente sujo, embora seja dentro de uma ambulância, não é um ambiente controlado e 100% limpo. Então é importante que seja feito sim, seja protegido aí com campos, com chumaços, enfim, com o que o socorrista tiver na mão, lençóis ou toalhas limpas. É importante também proteger o períneo, ou seja, proteger o ânus da mulher, porque querendo ou não, nesse momento ela pode ter uma evacuação e aí vai estar sujando o campo, então vai ter que proteger, colocar mais um campo em cima, protegendo para quando o bebê começar a sair, a gente receber ele no local limpo, também com as mãos limpas, obviamente, ou com, no mínimo, né, o socorrista tem que estar com luvas para receber esse bebê. Uma vez protegido tudo, o socorrista deve trocar as luvas para iniciar, então, o recebimento desse bebê. E o socorrista, como eu falo para vocês, ele vai estar assistindo o trabalho de parto e auxiliando em alguns detalhes, mas o parto é uma coisa que acontece naturalmente. Então, bem tranquilo, vai começar a observar a saída da cabeça. Vai apresentar a cabeça, então. Uma vez que saiu a cabeça do bebê, ele vai girar ou para a direita ou para a esquerda. Geralmente ele sai com o nariz, ou seja, com a face voltada para cima, tá? Então, uma vez que saiu a cabeça, ele vai girar ou para a direita ou para a esquerda, para fazer o desprendimento dos ombros. Aí vai desprender um, depois vai desprender o outro. Então, uma vez que ele gire, o socorrista só vai dar um apoio para a cabeça, então, acompanhando o giro da cabeça do bebê. Na sequência, vai desprender, geralmente desprende primeiro o ombro superior, depois o ombro inferior, que está na posição em que ele se girou. E aí, desprendendo os ombros, na sequência, o bebê já vai sair rapidamente. E é realmente uma expulsão. O bebê sai muito rápido depois da saída da cabeça e o desprendimento dos ombros, o bebê vai sair muito rápido. É muito importante que o socorrista então esteja com as mãos preparadas para receber o feto, bem como com tudo limpo, num ambiente limpo, toalhas limpas, enfim, para receber esse bebê. Uma vez recebido esse bebê, então, o bebê foi expulso, saiu do canal de parto, a placenta vai ficar ligada ao cordão umbilical ainda. Nesse momento é importante fazer o clampeamento e o corte da placenta, do cordão umbilical. Mas, antes disso, também muitas vezes é importante fazer a limpeza na boca do bebê e no nariz. Nós temos na nossa ambulância um kit parto. Lá tem todos os campos, tem as pulseirinhas para a gente identificar a mãe e bebê. E também tem uma pera de aspiração. É uma perinha de borracha que a gente aperta e enfia no nariz da criança, solta. Ela suga todo o líquido que tem lá dentro, secreções. No outro também, na via aérea também. Limpa tudo para a criança poder respirar. Se o socorrista não tem isso, vai ter que limpar com gás, então, para que a criança respire. Vai ter que fazer, então, o clampeamento e o corte do cordão umbilical. Existem muitas teorias sobre o parto. O socorrista pode sentir, então, o pulso pelo cordão umbilical, e aí, a hora que para o pulso, se corta. Então, existem várias teorias aí. O ideal é que o socorrista não espere mais de 1 minuto após a saída do bebê para fazer o clampeamento e o corte do cordão umbilical, então. Então, a partir do momento da saída do feto, limpado via aérea para ele respirar, vou fazer o clampeamento e o corte, então, do cordão umbilical. Não tendo com o que clampear e não tendo com o que cortar, eu vou manter o bebê, então vou colocar ele em cima da barriga da mãe para pegar o calorzinho da mãe e vou manter ele com a via aérea mais baixa que o corpo, caso ele tenha uma secreção na garganta, que saia, e vou esperar a dequitação, ou seja, a saída da placenta. Mas, se eu tiver com o que cortar, obviamente que eu tenho que deslocar o mais rápido possível para o hospital nessa situação em que eu não tenho como cortar. Nós, como socorristas, então, temos na ambulância os clamps. A gente vai fazer o clampeamento do cordão umbilical, que nada mais é um prendedor que vai prender, interromper o fluxo sanguíneo. O cordão umbilical ele é composto então por 2 veias e uma artéria, que é o que leva sangue, oxigênio, todos os nutrientes para o feto, da mãe para o feto. E aí ele é enrolado, então é banhado aí
numa secreção gelatinosa que protege esse cordão umbilical, ou seja, essas duas veias e essa artéria. Então, nada mais é do que 2 prendedores onde eu vou clampear, prender para fazer o corte. Então, o primeiro clamp eu vou colocar a mais ou menos 15 centímetros do abdômen da criança. Então, vou medir lá de 15 a 20 centímetros, dependendo da mão, você vai saber se é um palmo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí, eu vou colocar o primeiro clamp. Vou dar um intervalo aí de 3 dedos, 4 dedos, que vai dar um intervalo de 4 a 5 centímetros. E coloco o segundo clamp. E aí, corto no meio, tá? Cortado no meio, então, vou proteger as duas pontas, parar aquela breve hemorragia que vai ter ali. Vou proteger com gaze. Vou deixar a parte da placenta que está ainda dentro do útero da mãe, vou deixar de ladinho ali na superfície limpa. Vou pegar o bebê e vou estimular. Então, se necessário, eu vou estimular esse bebê a chorar, que é na planta dos pés. Então, vou dar um tapinha na planta dos pés e estimular para que esse bebê chore. Uma vez o bebê chorando, ou eu vendo que ele tem respiração e pulso, eu não preciso fazer ele chorar, então eu vou secar rapidamente esse bebê, tá? Um bebê recém-nascido, ou seja, o bebê que acabou de sair do útero da mãe, ele sai molhado, cheio de secreção, então ele perde temperatura muito rápido, ele gela muito rápido, e isso não pode acontecer. Tá? O bebê não pode entrar em hipotermia. Então, eu vou secar rapidamente e seco rapidamente a cabeça. Já tem que colocar uma touquinha na cabeça dessa criança, porque comparado então com o tamanho da criança, a cabeça do bebê é muito grande comparado com o tamanho dele. Então, não tem como eu não proteger essa cabeça. Já tem que colocar uma touquinha ali, seco o resto do corpo, vou enrolar esse bebê no que eu tiver, toalhas, enfim. Tem que ser panos limpos, tá? E secos. E vou envolver essa criança e vou colocar então essa criança no peito da mãe, para que ele comece ali já sentir o cheiro da mãe, para que ele comece a receber o calor da mãe, para que ele não entre em hipotermia. Muito importante também é eu aquecer a mãe. A mãe também vai fazer força, ela vai suar e tal, e aí ela pode começar a perder temperatura também. Então é importante que eu seque esse suor e aqueça a mãe também, para que assim ela aquecida consiga aquecer o bebê. Então, isso é um parto normal, um parto tranquilo, tá, galera? Um parto que se apresentou, iniciou as contrações, na sequência as contrações se apuraram, houve a liberação do tampão mucoso, houve o estouro da bolsa, então seja a saída do líquido amniótico, na sequência o bebê estava posicionado, coroou, apresentou a cabeça, saiu, girou para um dos lados, protegido pelo socorrista, amparado ali pelo socorrista, desprendeu os ombros, na sequência o corpo foi liberado. Então, o bebê saiu, limpei via aérea, clampeei, fiz o clampeamento, mensuração e clampeamento do cordão umbilical, cortei, protegi, parei a hemorragia do cordão umbilical, aqueci, sequei bem, aqueci bem essa criança e coloco no tórax da mãe. Então, coloco no tórax da mãe para ela começar a sentir o cheirinho da mãe, começar a receber o calor ali, o afeto da mãe. Esse é um parto normal, galera, um parto tranquilo, sem nenhuma emergência no meio. Obviamente que isso é fora do ambiente hospitalar. Se for no ambiente hospitalar é totalmente diferente, não que não siga essa sequência, mas obviamente que a estrutura é totalmente diferente para receber esse feto. Então, uma vez recebido esse feto, secado, aquecido, estimulado, chorando, tem pulso, tá legal, tem respiração, beleza. Há o momento então da dequitação, ou seja, é o momento em que a placenta vai deslocar e vai sair. A placenta pode levar até 30 minutos para sair dentro da mãe. É um trabalho natural, a gente não vai puxar, é um trabalho que acontece naturalmente. Então, na sequência, a placenta vai deslocar. Neste momento, eu já posso estar deslocando para o hospital, mas se eu não deslocar para o hospital nesse momento, com a saída da placenta, eu vou colocar essa placenta num saco plástico e vou levar para o hospital, porque eu preciso mostrar para o médico. O médico precisa ver essa placenta. Aí na placenta tem muita indicação do que o bebê pode ter passado durante o período gestacional, alguns tipos de doenças ou comorbidades que ele pode apresentar também estão relacionados aí com a placenta. Então, eu preciso levar a placenta. Uma vez depois da dequitação da placenta, eu vou então colocar numa sacolinha,
saquinho plástico, a gente tem o saco branco leitoso, que a gente chama, que é um saco plástico branco, e vai conduzir, então, a levar para o hospital a placenta junto com a mãe. Depois da dequitação da placenta, há o período de Greenberg. Como vocês devem ter visto no slide aí, o período de Greenberg, que a gente chama, que é um período em que o corpo da mãe, isso acontece dentro do corpo da mãe, o corpo da mãe começa então a fazer alguns movimentos, começa a trabalhar, e aí o útero começa a se ajustar, retornar para o seu lugar, começa a encolher, a barriga começa a encolher, tudo começa a se reposicionar na posição em que estava antes da gravidez. É exatamente isso, tá? Ele começa a se reposicionar, voltar para o lugar, começa a contrair novamente, porque ele estava dilatado com o bebê ali dentro, ele começa a contrair, se posicionar novamente. Também o canal vaginal, ou seja, o canal do parto, onde o bebê saiu, vai começar a contrair novamente e voltar à sua posição natural. Então, os ossos da mãe também que deslocaram ali, que dilataram para a saída do bebê, também começam a voltar para o lugar. E aí, isso é um parto normal, sem nada de intercorrências. Um parto super tranquilo, mas obviamente que fora do ambiente hospitalar nunca é um parto tranquilo, que qualquer intercorrência pode virar aí um baita de um pesadelo durante o trabalho de parto fora do ambiente hospitalar. Galera, já falei bastante. Eu vou chamar as meninas aqui para ver se tem alguma coisa, alguma pergunta, tá? Na sequência, eu vou falar para vocês sobre algumas intercorrências que podem acontecer durante o parto, tá? Falamos sobre um parto normal, a sequência dele, bem tranquilo. Agora a gente vai falar, então, na sequência a gente vai falar então sobre algumas intercorrências que podem acontecer e o que o socorrista pode fazer no ambiente pré, ou seja, fora do hospital. Beleza, galera? Lembrando que hoje tem material, tem certificado. Para você acessar o material, você vai ter que ter a senha. No final você vai clicar lá no linkzinho do material, vai digitar a senha, vai conseguir baixar o seu material em PDF, que a gente está apresentando aqui em slides para você guardar e juntar no seu material de estudo. Também vai ter certificado, então você vai entrar em contato ainda hoje, solicitar, ou amanhã. Tá, você vai entrar no link também na descrição e vai pedir o seu certificado. E aí, a partir de amanhã, as meninas vão começar a enviar para você, tá? Porque amanhã a Andressa tá fazendo, vai fazer o certificado e vai começar a enviar para vocês. Lembrando que o certificado tem um custo de apenas de R$14,90, tá, galera? Que é só o preço da impressão mesmo, tá? Então, bem tranquilo, bem tranquilão. Na sequência, agora eu vou chamar a Tainá aqui, ela vai me falar se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, eu vou responder alguma dúvida de vocês. Na sequência, vamos falar sobre algumas intercorrências que podem acontecer durante o trabalho de parto, beleza? Tainá, tem alguma pergunta para nós? Manda lá. Boa noite, Jones. Boa noite. Temos poucas perguntas aqui, acredito que sua explicação tem sido bem coerente, o pessoal está elogiando aqui, falando que tá bem didático, tá bem bacana essa aula, ótimas explicações. Pessoal dando boa noite também, pessoal de Realeza, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, muita gente aqui interagindo. A gente teve uma pergunta da Ângela Araújo. E se cortar o cordão mais curto, o que acontece? Então, Ângela, não vai trazer prejuízo, tá? De momento. Acontece que se você cortar o cordão mais curto, aquele resto de sangue que tem no cordão umbilical, o oxigênio, é menor para chegar para o bebê. E ele está recém entrando no ambiente externo. Então ele ainda está acostumando a receber, ou seja, a receber oxigênio de fora, pelas vias aéreas. Então, talvez vá trazer um pouquinho de sofrimento para o bebê, tá? Mas não, o ideal é cortar no local certo, tá bom? Certo, Jones. A Daiane também perguntou. Qual a distância para fazer o corte? A distância, então, você vai medir 15 centímetros do abdômen do bebê e vai colocar o primeiro clamp. Na sequência, você vai no intervalo de 5 centímetros e vai colocar o segundo clamp. E no meio desses 5 centímetros que você colocou o segundo clamp, você vai cortar, tá? Então vai dar ali uns 17 centímetros e meio, 18 centímetros entre o abdômen do bebê e aonde você vai cortar. Certo. A Ângela Maria e a Leidiele Freitas fizeram a mesma pergunta aqui, então eu vou unificar a pergunta de vocês duas para o Johnny estar respondendo.
Elas perguntaram, Jones, o que fazer quando o bebê nasce, né, com o cordão umbilical envolvido no pescoço. Boa, meninas. Eu não vou responder vocês agora, porque é a sequência aqui do conteúdo, tá? Eu vou falar sobre, então, quando o bebê nasce com o cordão umbilical ilhado no pescoço. Tem duas situações e eu já vou falar pra vocês sobre isso, tá? Fica ligado na aula aí, tá? Show, Jones. Acho que por hora é isso. Pode dar continuidade aí ao conteúdo. Beleza, Tainá. Então vou voltar aqui nos slides, vou mostrar pra vocês, então, só pra gente não perder a sequência aqui, o fio da meada. Então, no slide aqui, a dilatação, rompimento da bolsa, aquela coisa toda. Na sequência, a expulsão. Então, a posição em que a parturiente vai ficar durante a expulsão e durante as contrações. Então, vai ficar em decúbito dorsal, com a cabeça um pouquinho mais elevada, com as pernas fletidas e abertas. O osso ocorrista vai se posicionar, então, na frente, de uma forma que ele consiga ver, então, o canal do parto bem tranquilo, para ele conseguir ver como que está se apresentando, então, esse bebê. Na sequência acontece a expulsão, dilata totalmente e a expulsão. Durante a expulsão, a mãe vai ter que fazer força para fazer com que o bebê saia durante a contração. Na sequência, depois da expulsão, então, vem a dequitação da placenta. Nessa fase é bem tranquilo também, é só acalmar a mãe, pode fazer a massagem no abdômen da mãe, ou pedir para que a mãe faça uma massagem bem com calma, para que aí os órgãos vão se ajustando no seu devido lugar novamente. E na sequência, então, é a fase de Greenberg, que é a fase, então, em que os órgãos vão se ajustar novamente na barriga da mãe, depois da dequitação da placenta. Bem tranquilo. Então, aqui a gente tem uma imagem aqui, eu não entendi muito bem essa imagem aqui, galera, mas enfim, a cabeça de um bebezinho ali aparecendo. Tá? Aqui, como eu falei para vocês, então, tem o canal, ou seja, o aparelho reprodutor, né? O canal vaginal, o endométrio, que é o colo do útero, que a gente chama, que são músculos que fecham o útero aí. Temos os ovários direito e esquerdo, temos o útero propriamente dito e as trompas, ou seja, as tubas, né? Bem tranquilo, tubas uterinas ali, onde o bebê vai, o feto vai iniciar o seu caminho para chegar até no útero aí, a partir do início, então, da gestação. Aqui tem algumas posições aqui, galera, que o bebê se apresenta, então. Ele pode se apresentar com a cabeça voltada para baixo, aí ele vai girar de lado para desprender os ombros. Na sequência, ele desprende os ombros e aí a expulsão por completo. Então, aqui é uma imagem de toque. Nessa imagem aqui, galera, tem então um prolapso de cordão umbilical. Nessa situação aqui é muito complicado, quando o cordão umbilical se apresenta antes do feto, antes da cabeça do feto. Então, você se posiciona, inicia o trabalho de parto, inicia as contrações para o trabalho de parto, e aí a primeira coisa que aparece é o cordão umbilical. Chama-se prolapso do cordão, ou seja, prolapso do cordão umbilical. O cordão umbilical se apresenta antes da cabeça do bebê. Nessa situação aqui, galera, a gente vai ter que pegar a mãe, então, vai colocar ela em posição genopeitoral, que a gente chama, ou seja, alguns falam posição de orar ou posição em que o cachorro alonga, tá? A mãe vai ficar, tipo, na posição de 4 e aí com a cabeça mais baixa. Pela lei da gravidade, o bebê deve retornar para dentro e levar junto consigo o cordão umbilical para dentro. O que a gente não pode deixar acontecer é a cabeça vir atrás do cordão umbilical e prender o cordão umbilical contra o canal, contra as paredes do canal do canal do parto. Se acontecer isso, pode romper, e aí a coisa se complica, com romper ou até mesmo prender. Uma vez que ele prender e prensar o cordão umbilical ali, não vai chegar oxigênio para o bebê. O bebê ainda está dentro do útero, então ele precisa receber oxigênio do cordão umbilical. Então é necessário posicionar rapidamente a mãe nessa posição. Acho que vai ter imagem aqui da posição da mãe em posição genopeitoral, para fazer com que o bebê retorne
para dentro da mãe, retorne mais para cima no útero, ou seja, dê espaço para o cordão umbilical retornar também. Então aqui tem mais uma imagem, temos mais uma imagem aqui. E aqui tem o tampão mucoso, galera. Quando eu falei para você sobre o tampão mucoso, que é aonde ele fica ali, ó. Ele fica bem no endométrio, o músculo ali que protege, ou seja, o colo do útero, ele fica bem ali, fechando o útero pro bebê para não sair nada. Enfim, faz parte aí do trabalho de parto. Então, encerrei aqui os slides, galera. E agora vamos falar das situações. Então, falamos ali da situação em que o cordão umbilical se apresenta antes, ou prolapso de cordão umbilical antes da cabeça do bebê. Posição, coloca a vítima em posição geno-peitoral, e aí na sequência o bebê deve retornar, e aí o cordão umbilical deve retornar também. Nesse momento vai ter que transportar talvez essa vítima até nessa posição, até para o hospital, porque não tem muito que se faça fora do ambiente hospitalar. Então, há outra situação, então, que é uma situação bem complicada, que é o parto pélvico. Quando o bebê inicia o trabalho de parto e ele senta, tá? Ele senta no canal de parto e ele não sai, tá? Ele se apresenta sentado, mostra só a bunda, tá? Ele não sai, não bota a cabeça, não bota os pés, nada. Ele fica sentadinho dentro do útero, no fundinho do útero ali, e aí não tem como sair. Mais uma vez, já pela mãe ter perdido o líquido amniótico, o bebê vai entrar em sofrimento. Então, mais uma vez, aí é uma das situações em que a gente vai deslocar rapidamente para o hospital. Agora, mãe e bebê correm risco. A mesma situação do prolapso de cordão umbilical, que os dois estão em risco, a gente deve deslocar o mais rápido possível para o hospital. Também há a situação em que o bebê o prolapso de membros inferiores, ou seja, o bebê apresenta primeiro as pernas. Se apresentar apenas uma e ficar sentada em cima da outra, também vai ter que colocar a mãe em posição geno-peitoral e deslocar o mais rápido possível para o hospital. Se ele colocar as duas pernas, ele pode apresentar as duas pernas, tá? E aí sair. Ele pode nascer dessa forma também, tá? É um pouquinho mais complicado, mas pode nascer. Aí o socorrista tem que prestar muita atenção, porque vai sair primeiro as pernas, então na sequência vai apresentar a parte abdominal, parte pélvica, parte abdominal, e na sequência vai apresentar os membros superiores, ou seja, os braços. Uma vez que saem os braços, chega no pescoço. Se a cabeça não sair e o útero se contrair, ou seja, o canal do parto se contrair, o bebê fica com a cabeça presa dentro do útero da mãe. Isso pode acontecer, tá? E aí, pra gente, como já tá em trabalho de parto, esse bebê precisa respirar. Nessa hora, o socorrista vai ter que entrar com dois dedos entre as paredes, então, do canal, buscando achar as vias aéreas, ou seja, o nariz e a boca da criança, e criar um canal de entrada de oxigênio. Então, entra com dois dedos entre a parede e o bebê, acha o nariz e a boca da criança, abre os dedos e dá uma afastadinha nas paredes do canal do parto, tá? Do canal vaginal. E aí deixa a entrada de ar entre a parede e o rosto do bebê, para esse bebê começar a respirar se necessário for. Se ele já estiver tentando respirar sozinho, esse é o momento em que o socorrista vai ter que criar esse canal. Ele não pode puxar o bebê, não pode forçar, não pode fazer nada. Tem que criar esse canal e deixar a entrada de ar e deslocar dessa forma, então, com a mão ali no canal para o hospital. Não tem como fazer, não tem o que fazer na cena, não tem o que seja feito nesse momento. Então vai ter que deslocar para o hospital. Pode acontecer também, então, do bebê nascer então com cordão umbilical enrolado no pescoço. É uma situação muito delicada, tá? E aí você vai ter duas situações para poder lidar, duas condições para poder lidar com essa situação. Na primeira condição, então, se o cordão umbilical que está enrolado no pescoço tiver um pouco de folga, o
o socorrista pode pegar e tirar, desenroscar da cabeça da mãe, da cabeça do bebê, tá? Ele vai desenroscar da cabeça do bebê, desenrolar, e aí vai dar sequência ao trabalho de parto. Se tiver muito apertado, que não tenha como desenrolar do pescoço do bebê, o socorrista vai ter que cortar, vai ter que clampear, tá? Vai ter que achar um espacinho para passar os clamps e cortar. E aí ele não sabe onde é que ele está cortando. Se está cortando perto da placenta, está cortando perto do umbigo, não tem como saber. Mas ele vai ter que cortar. É a única forma, então, do bebê conseguir nascer aí. Porque aí o cordão umbilical tá ligado à placenta lá dentro, e aí tá ligado no pescoço, e o pescoço vem até, e o corpo vem até uma altura e não sai, porque o cordão umbilical tá preso lá dentro ainda. Então, se eu arrebentar, puxar, tentar forçar, ele vai acabar arrebentando. Se ele arrebentar, cria-se uma hemorragia que é difícil de controlar, e aí eu coloco em risco a vida da mãe e do feto. Então é muito importante fazer o clampeamento. Nesse momento eu não tenho como mensurar esse cordão umbilical. Eu vou ter que achar um espacinho, fazer o clampeamento e cortar no meio. Respondendo a pergunta das duas colegas, então, se o cordão umbilical está enrolado no pescoço, o que faz? Veja se tem folga. Uma vez tendo folga, você consegue tirar da cabeça do bebê, desenrolar. Não tendo folga, então, você vai achar um espacinho, passar os clamps, ou seja, clampear, prender esse cordão umbilical e cortar ele ali mesmo para dar sequência, então, no trabalho de parto. Bem tranquilo, essas emergências são as mais comuns, tá, galera? São as que acontecem mais frequentemente. Então, é importante que vocês estejam ligados para isso. Vocês, como socorristas aí, ou futuros socorristas, têm que dominar esse conteúdo bem tranquilo, porque na hora é muito tenso e principalmente fora do ambiente hospitalar é muito tenso. Lembrando, o socorrista ele não faz o trabalho de parto, ele apenas assiste e auxilia, recebe o bebê, limpa a via aérea, aquece e entrega para a mãe. Na sequência, então, faz aí o corte do cordão umbilical e a dequitação da placenta e dá sequência no restante do trabalho de parto. O trabalho de parto é uma coisa natural, tá? Que acontece, não é, então, feito pelo socorrista. O trabalho de parto é uma coisa natural, que é da mãe e do bebê, o primeiro momento deles trabalhando juntos. Então, pode acontecer, como falei para vocês, pode acontecer do bebê apresentar um membro, primeiro, braço, uma perna, ou estar sentado, tá? Nessas três situações, ou na apresentação do cordão umbilical primeiro, prolapso do cordão umbilical primeiro, vai ter que colocar a paciente, então, ou seja, a parturiente, em posição genopeitoral. Vai colocar a vítima aí com os joelhos, né, de joelhos, com a parte da cabeça mais baixa. Pela lei da gravidade, o bebê vai deslocar um pouquinho para frente, abrindo um pouquinho de espaço, ou para o cordão umbilical, se está se apresentando, tem um prolapso de cordão umbilical, não ficar preso e não interromper o fluxo sanguíneo para o bebê, e vai ter que deslocar para o hospital assim. Se for um membro, talvez eu colocando a mãe nessa posição, pode acontecer do bebê retornar, reiniciar sua manobra e se posicionar corretamente agora para dar sequência ao trabalho de parto. Mas aí eu não tenho como ter certeza. Eu posso posicionar a mãe na posição genopeitoral, então, ficar observando, ver que o bebê retornou, que o cordão umbilical ou o membro que estava se apresentando antes da cabeça do bebê retornou, e aí posicionar a mãe novamente para o trabalho de parto, e aí torcer para que esse bebê se reposicione e agora sim se posicione da forma correta para iniciar o trabalho de parto novamente, ou seja, dar sequência nesse trabalho de parto. Então, bem tranquilo. Se for parto pélvico, então que o bebê está sentado na saída do útero, ele não vai sair, não tem como sair, então vai ter que posicionar também a mãe em posição genopeitoral para fazer com que ele retorne. Pela lei da gravidade, ele retorne, assuma uma posição que ele consiga sair. Da mesma forma, se for membros. Agora, apresentou as duas pernas e está saindo com as duas pernas, não tem problema. Pode receber o bebê dessa forma também.
mas aí tem que tomar muito cuidado na hora de passar pelo pescoço do bebê. A hora que o bebê está saindo, aí que sai os ombros do bebê, então os braços, para que a cabeça saia também. E pode acontecer da cabeça não sair e o canal se contrair. E aí o socorrista vai ter que criar então uma via aérea para a criança, ou seja, enfiar os dedos ali entre as paredes do canal e o rosto da criança, localizando a via aérea para fazer a abertura e criar um canal ventilatório para esse bebê começar a respirar se necessário for e talvez ir até o hospital dessa forma. Então, bem tranquilo. Eu vou ver com as meninas aqui se tem mais perguntas. Na sequência, galera, eu vou dar mais uma palhinha sobre tudo que eu falei, dar mais uma revisadinha para quem está anotando, terminar de fazer suas anotações e daí a gente vai terminar de responder as perguntas de vocês. Lembrando, hoje tem material. Para você ter acesso ao material, você vai ter que ficar até o final para pegar a senha. E aí a gente tem um membro novo, um membro assinante. Parabéns. Deixa eu ler teu nome aqui. Rogemar Gabriel. É isso? Rogemar Gabriel, seja muito bem-vindo, novo membro assinante do canal. Seja muito bem-vindo. E os demais membros do canal serão beneficiados. Eita, galerinha, vocês parabéns aí para os membros do canal que vão ser beneficiados, então. Eu não sei qual vai ser o benefício de vocês, tá, galera? Mas alguma coisa vocês vão ganhar por ser membro assinante aqui do nosso canal e estar aí acompanhando as nossas lives todas as quintas-feiras. E hoje a gente já tá na live número 30, né? Salvo engano, a gente já tá na... É isso aí, galera. A Tainá acabou de me confirmar aqui. Eu vou mostrar ela, peraí. Ela deu um pulo na cadeira aqui, galera. Assim, ó. 30 semanas consecutivas que os senhores estão recebendo conteúdo de alta qualidade. Não é querer me gabar, brincadeira, galera, não tô me gabando não. É que assim, ó, a gente faz isso com muito carinho para vocês. Essa equipe que tá aqui, vocês só estão vendo eu aqui, galera. Mas tem uma equipe aqui muito empenhada, que se dedica, que trabalha. Ó, eu cheguei agora, mas elas estão aqui desde as 7 da manhã, tá? Preparando conteúdo, montando slides, ajeitando câmera, iluminação, tudo. Eu só chego aqui e sento aqui atrás, tá? Então, elas trabalham pra caralho. Toda a equipe se dedica muito pra fazer esse conteúdo, pra fazer acontecer isso pra vocês, pra gente poder estar trazendo conteúdo pra vocês, tá? Então, a dedicação desse povo aqui é muito grande e já vem aí com 30 semanas consecutivas. Isso falando só das lives, tá, galera? Sem falar de todos os conteúdos editados, todos os vídeos gravados. Tudo que é feito aqui é feito pela equipe. Nós, os demais instrutores do grupo, a gente vem aqui, só grava o conteúdo, a gente chega na hora de gravar, termina de gravar e vai embora. Quem fica aqui editando, quem chega antes, quem prepara tudo, cenário, monta tudo, é a equipe que faz esse trabalho aí. É Lucas, o Gustavo, a Gabi, a Tainá, a Andressa que faz a parte aí de estar gerando o certificado para vocês. Então assim, tem uma galera que está empenhada para fazer isso aqui acontecer. Daí tem todo o pessoal das vendas, tem todo o pessoal do financeiro, Felipe e Companhia Limitada, que faz com todo carinho isso aqui acontecer para vocês, tá, galera? Então há uma dedicação muito grande. A gente fala com orgulho, com muito orgulho, que já estamos na 30ª então semana trazendo conteúdos de alta qualidade. Quando eu falo conteúdo de alta qualidade, galera, não é querer gravar o conteúdo, é gravar o empenho dessas pessoas, o empenho de cada um que tá aqui se dedicando todos os dias para fazer isso acontecer, tá? Como eu falei para vocês, eu chego aqui, eu fico 1h30, 2 horas por semana aqui na escola, galera. O povo passa dia e noite aqui, tem gente que vai embora 11 horas da noite, outro dia 6 da manhã tá aqui de novo, ajeitando tudo, preparando, editando tudo isso, todo esse material aí que vocês recebem, é tudo feito pelas meninas aí, pela equipe, tá? Então, são 30 semanas consecutivas de trabalho duro para entregar um conteúdo para vocês, tá? Então, esse conteúdo é de alta qualidade, porque há um empenho muito grande, tá? E a live aí de emergências obstétricas, então, seja o trabalho de parto e algumas complicações, foi também elaborado com muito carinho para vocês. Então, hoje tem senha,
tá? Tem conteúdo, tem os slides aí do PDF para vocês e tem os nossos membros assinantes que serão beneficiados. E temos aqui hoje o novo membro assinante, o Rosmar Gabriel. Parabéns, guerreiro. Seja muito bem-vindo aí como membro assinante. E você também pode se tornar um membro assinante aí e tá recebendo todos os benefícios que os demais estão recebendo, tá? E hoje, no link abaixo, vocês vão ter certificado. No link abaixo aí também, vocês vão ter acesso ao material em PDF para imprimir. Mas é só quem tiver a senha. Quem não tiver a senha, não vai ter material, tá, galera? Então, vamos para as perguntas. Na sequência, eu vou fazer uma revisão rápida de tudo que a gente falou aqui. Tainá, tem pergunta para nós? Temos sim, Jones. Eu vou começar aqui com a pergunta da Silvana. Ela perguntou: e se a paciente estiver aguardando a cesárea e entrar antes do dia no trabalho de parto? O que fazer? Se ela entrar em trabalho de parto, ela vai ter o parto normal. Não tem problema nenhum, tá? A gente tá falando aqui, galera, de situações pré-hospitalares, tá? Os nossos conteúdos aqui são todos voltados para o pré-hospitalar. Então, se ela está aguardando o dia e entrar em trabalho de parto antes, no dia 2, 3, 5 dias antes, se ela entrar em trabalho de parto em casa ou dentro da viatura do SAMU, a gente vai fazer o trabalho, vai acompanhar e vai assistir esse parto e auxiliar no parto, tá? Se ela não consegue, por algum motivo não tem dilatação, a gente vai deslocar o mais rápido possível para o hospital e vai ter que fazer uma cesárea de emergência. Então, cada caso é um caso. Ela não consegue ter parto normal, vai ter que deslocar o mais rápido possível para o hospital e fazer a cesárea de urgência. Se ela consegue, tá marcada a cesárea, mas entrou em trabalho de parto, os socorristas se depararam aí com o bebê coroando, vai acompanhar o parto. A gente vai acabar fazendo o parto na ambulância aí e dar sequência. Não tem muito o que fazer não, tá? Então, são situações que vão sendo criadas aí dependendo de cada vítima. Ou de cada paciente, né? Certo, Jones. Opa, deixa eu achar aqui o comentário. A Diana Miranda perguntou também: se o bebê não chorar ao nascer, isso é sinal de alguma ocorrência emergencial? O que fazer? Não necessariamente, tá? Ele pode não chorar, mas estar respirando. O choro é sinal de respiração e pulso, tá? O choro é sinal que está respirando. Então, mas não significa que se ele não chorar, ele não está respirando. Tem bebê que não chora, nasce, começa a respirar, está respirando, tem pulso, tudo normalzinho e não chorou. Eu não preciso estimular esse bebê a chorar. Eu preciso checar se esse bebê tem pulso e esse bebê respira. Chequei, tem pulso braquial, respira, pronto. Eu não preciso fazer esse bebê chorar, tá? Não é um sinal ruim. É normal o bebê chorar no parto. É normal, mas pode acontecer do bebê não chorar, mas uma vez que ele respira e tenha pulso, não tem problema ele não chorar. Certo. E por fim aqui, uma última pergunta. O pessoal tem elogiado bastante sua didática, Jones. Eu acho que você sanou aí a dúvida de muita gente e você acabou respondendo, né, ao decorrer da aula, algumas dúvidas que foram feitas aqui. Então a Débora Ferreira perguntou: o que fazer se a paciente na hora acabar desmaiando? Pode acontecer, galera, pode acontecer. Mesmo a paciente desmaiando, pode acontecer a contração e o trabalho do parto da sequência, tá? Pode acontecer. Mas geralmente a paciente vai acabar desmaiando já na saída do feto, depois do trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, geralmente ela não desmaia. Mas se ela desmaiar, as contrações podem continuar e ela sair, tá? Se ela desmaiar, vou ter que monitorar, não tenho o que fazer, vou ter que checar pulso, vou ter que elevar um pouquinho a cabeça, baixar um pouquinho mais, que ela está em decúbito dorsal, com a cabeça um pouquinho elevada. Então vou ter que tirar o que está embaixo da cabeça dela, baixar a cabeça o mais baixo que eu puder, o nível, para a oxigenação melhorar, e na sequência essa vítima vai melhorar. Lógico, na viatura do SAMU a gente tem oxigênio, a gente vai ofertar oxigênio para ela e vai monitorar. Mas geralmente acontece depois da saída do bebê. Não tem problema, não significa que a vítima desmaiou vai morrer. Não, às vezes a dor é muito grande, o esforço físico é enorme, então pode acontecer da vítima desmaiar sim. Não é sinal de emergência. Sinal de emergência é se ela
desmaiar e parar de respirar ou parar de ter pulso. Aí é outra história, já é parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. Mas só desmaiar não é sinal de emergência já de cara, de momento, principalmente se o feto já tiver saído, tá? Então, vai ter que oxigenar melhor, baixar a cabeça, levar as pernas aí, no caso do parto, se ela estiver na posição de parto, vai estar com as pernas elevadas, baixando a cabeça um pouquinho, vai oxigenar, vai ofertar 1 ou 2, na sequência ela vai retornar. Certo, Jones. A Valdirene também perguntou, se não tiver o clamps, o que fazer? Olha, é bem complicado, sabe? Eu dizer pra você que você vai pegar e amarrar um cordão aí e vai resolver. Então, assim, já ouvi citar exemplos de gente que acabou amarrando o cordão umbilical com fio dental. O fio dental, querendo ou não, ele é limpo, né? Ele é bem limpinho. Então, amarrou com fio dental e cortou. Agora, o material que você vai utilizar para cortar deve ser limpo, no mínimo estéril, tá? Deve ser estéril, deve ser no mínimo muito limpo, porque você cortando aí, você está cortando um canal que tem uma ligação direta com o interior, tanto da mãe quanto do interior do bebê, tá? Contra todos os órgãos, com todos os órgãos aí internos. Então, se eu cortar um objeto que está contaminado, alguma coisa do gênero, eu vou causar uma infecção muito grande aí, tanto na mãe quanto no bebê, levando a risco de óbito, tá? Então, é importante observar que se eu não puder de início cortar o cordão umbilical, não tenho com que cortar, não tenho alguma coisa adequada para mim cortar, muito bem higienizada para mim cortar, eu deixo, tá? Eu coloco o bebê em cima da barriga da mãe e transporto para o hospital com o bebê ligado à placenta, não tem problema. Não é bom, mas ainda é melhor do que eu cortar com alguma coisa suja, digamos assim, ou não bem limpa e causar uma infecção muito ruim aí, muito generalizada para o bebê e para a mãe. Show, Jones. Eu acho que é isso, né? Tem uma última pergunta aqui que eu vou fazer. Eu vou deixa para você continuar o conteúdo, fazer o resumo que você falou, né? A revisão. E a pergunta é da Lorelaine Soriano. Já aconteceu da grávida ter gêmeos? Sim, acontece sim. Muito normal, né? Muito normal aí ter gêmeos. Tá? É muito normal sim ter gêmeos, tá, galera? É muito, muito normal. Mas vai acontecer 2 trabalhos de parto daí numa situação só, tá? Vai acontecer 2 trabalhos de parto numa situação só. O que vai acontecer? Saiu o primeiro, então vou cortar o cordão umbilical, vou aquecer todo certinho, entregar pra mãe. Ficar ali dando um cheirinho na mãe, já identificando a sua mãe pelo cheirinho. Na sequência eu vou acompanhar o trabalho de parto do segundo, tá? Vou deixar o cordão umbilical daquele que eu já tirei de ladinho ali e na sequência vai acontecer o parto do segundo, da mesma forma. Não tem erro, tá? É a mesma coisa. Depois da saída de um, o segundo começa a se posicionar, então, para sair. Então, primeiro vai se posicionar um, vai sair, na sequência vai se posicionar o segundo e vai sair. Pode ter um intervalo de minutos, como pode ter um intervalo de horas, de um para o outro. Mas é normal, tá? A saída dos 2. Show, Jones. Eu acho que por hora é isso, né? No final a gente consegue responder mais algumas dúvidas. E você pode fazer sua revisão aí do conteúdo. Show, galerinha. Então, os membros do canal serão beneficiados. E o nosso membro assinante de hoje, Rogemar Gabriel, seja muito bem-vindo, Rogemar. Você também já será beneficiado. Eu não sei qual que é o benefício, mas alguma coisa você vai ganhar aí, tá? Beleza? Lembrando que no final, daqui a pouquinho, a gente vai passar uma senha para vocês. E aí vocês vão ter acesso, então, ao conteúdo de hoje, material em PDF, para você guardar aí na sua cartilha, ou seja, na sua apostila de estudos. Também temos certificado, é só solicitar no link abaixo aqui da live. Beleza, galerinha? Show de bola. Na sequência, então, eu vou fazer a revisão. Mas eu quero que vocês vão lá. Agora, já tá lá, já tá disponível lá no Instagram, galera. Daqui nadinha vai estar disponível lá no carrossel do Instagram. Então, um post
E vocês têm que ir lá e comentar a ambulancinha. Lembra da nossa ambulancinha lá? Ambulancinha do SAMU? É isso aí. Vocês vão ir lá e vão comentar a ambulância do SAMU lá no nosso post no carrossel do Instagram, galera. Beleza, beleza, beleza? Vamos fazer a revisão enquanto o pessoal posta lá e na sequência vocês vão lá. Terminou a live, corre pra lá. Beleza? Então, falamos sobre emergências obstétricas, falamos sobre o parto, falamos sobre as emergências mais comuns, mais frequentes no parto. Mas falamos também sobre a gravidez ectópica, quando o embrião começa então a se desenvolver dentro de uma das trompas, ou seja, fora do útero. Então, é entrado com medicação, se ele não deslocar para o útero, vai ter que fazer a cirurgia e tirar essa trompa. Não tem que se faça, esse bebê não pode se gerar aí na trompa. Beleza, galera? Então, falamos também sobre o deslocamento precoce da placenta, que é quando a placenta se desprende do útero da mãe, na posição em que ela está, e desce para a parte de baixo do útero. É uma situação muito grave, que a vítima aí, ou seja, a gestante vai ter que ficar em repouso total e tal, até o final da gravidez. Se isso acontece no início, vai ter que ficar em repouso total até o final da gravidez. É uma situação bem delicada, mas se for seguir a orientação médica bem certinho, não vai ter problema aí durante o nascimento, tá? Então, na sequência também a gente falou sobre o parto propriamente dito, aquele parto normal, aquele parto que acontece normalmente. E o parto que acontece normalmente, então, galera, se inicia pelas contrações mais leves. Na sequência, então, talvez já tenha o desprendimento do tampão mucoso, ele sai. Na sequência, o rompimento da bolsa, e aí saída do líquido amniótico, fazendo a limpeza e lubrificando o canal de parto. Na sequência, então, a gente vai continuar orientando essa vítima para que ela respire, puxe o ar pelo nariz, solte pela boca com calma, enquanto o bebê se posiciona para sair. Uma vez, então, que as contrações fiquem mais frequentes e mais longas, mais fortes, vai iniciar, então, o trabalho de parto. Nesse momento, a vítima vai estar em decúbito dorsal, com a cabeça um pouquinho elevada, com as pernas fletidas e abertas. O socorrista vai se posicionar, então, entre as pernas da parturiente e vai olhar, ou se ele for autorizado para isso, ele pode fazer, então, o toque para sentir quanto está de dilatação. Uma vez feito o toque, tendo dilatação ou avistado aí por inspeção visual, o coroamento, ou seja, a cabeça do bebê começou a se apresentar, o socorrista então já vai ter que envolver tudo. É início do trabalho de parto, início da expulsão já. O socorrista vai proteger tudo com panos limpos, ou seja, toalhas, lençóis, tudo limpo, e vai dar proteção para o períneo ali, para na hora da saída não acabar contaminando essa criança. Então, de início, é isso que acontece. E agora, galera, já tá aqui, já tá lá, tá postado. Vai lá, galerinha, ó. Olha no Instagram. Assim que acabar a live, não esqueçam, eu vou deixar aqui e vou mostrar pra vocês daqui a pouco de novo. Antes de acabar a live, você tem que ver isso aqui de novo, tá? Você vai lá no nosso Instagram e vai comentar a ambulância lá, galera, beleza? Vamos fazer esse canal girar, vamos fazer chegar para mais gente, chegar para muito mais pessoas aí, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Lembrem-se que se vocês sabem muito, mas quem está com você não sabe nada e você precisar ser atendido, você tá ferrado, para não falar que tá fudido, tá? Então, você tem que saber, mas tem que passar para os seus colegas aí, para as pessoas que trabalham com você. As pessoas também têm que saber, porque pode acontecer algum fato indesejado com você, ou seja, uma situação não querida com você mesmo. E aí, alguém tem que te atender, alguém vai ter que te ajudar. Então, é muito importante que você tenha alguém ao seu redor que saiba. Então, o mais importante é você pegar, terminando aqui agora, se você não fez isso antes, embora a gente atrasou um pouquinho, você faça depois, agora acabando a live aqui, você pega, copia o link e manda para todos os seus contatos, manda para todos os seus amigos, compartilha com a galera no Instagram, no Facebook, no Snapchat, no Tinder, não sei aonde mais que vocês tenham amigos aí, compartilha em tudo que vocês tiver, todos os meios das redes sociais que vocês tiver, e
Deixa o pessoal ficar sabendo também do nosso conteúdo. Deixa o pessoal vir aí para a comunidade dos socorristas. Vamos deixar uma comunidade gigantesca de socorristas nesse Brasilzão aí. Beleza, galera? Então, demos sequência no nosso parto. O bebê apresentou a cabeça, então ela vai nascer virada ou para cima, com o rosto para cima ou com o rosto para baixo. Vou proteger o períneo da vítima. Vou deixar a cabeça sair. Ela vai girar para a direita ou para a esquerda. Uma vez que a cabeça gire, então o socorrista vai apenas acompanhar o giro da cabeça, protegendo ela, para não deixar ela ficar penduradinha, caída. Vai erguer e vai proteger acompanhando o giro. Na sequência vai acontecer o desprendimento dos ombros. Uma vez os ombros desprendidos, o feto vai sair rapidamente, vai ser expulso rapidamente, ele sai liso para fora e o socorrista vai ter que ter as mãos hábeis aí para receber esse feto que sai rapidamente da sua genitora. Então, uma vez recebido o feto, vou fazer a limpeza de via aérea para que ele possa respirar. Vou fazer a mensuração, o clampeamento e o corte do cordão umbilical. Lembrando, são 15 centímetros do abdômen do bebê, o primeiro clamp. Na sequência, dou um intervalo de 5 centímetros e coloco o segundo clamp. Corto no meio. Vai dar aí, em média, 17 centímetros a 18 centímetros do abdômen da criança, onde eu vou acabar cortando esse cordão umbilical. Devo proteger porque são 2 veias e uma artéria. Eu tenho que proteger ali com uma gaze as 2 pontas para não contaminar, não deixar pegar infecção e também para conter aquela pequena hemorragia que vai criar durante um breve momento ali. Beleza? Na sequência, então, seco esse bebê rapidamente, tiro toda aquela gosma que está ao redor dele ali, ou seja, toda aquela secreção. Tirado tudo aquilo ali, eu vou aquecer essa criança, colocar uma touquinha nela, aquecer, enfiar rapidamente em alguma coisa, uma cobertinha quente e colocar ela no tórax da mãe, colocar ela no peito da mãe, da sua genitora, para que ele comece então a sentir o cheirinho da mãe, para começar então os primeiros contatos entre mãe e o bebê. Beleza? Não é necessário a criança chore, mas para mim saber se ela está respirando, se eu não consigo observar elevação de tórax e nem chegar no pulso braquial, eu preciso então estimular a planta dos pés do bebê para que ele chore. Uma vez que ele chora, então ele está respirando e tem pulso. Beleza, galera? Na sequência, então, falamos também... Tô com a boca seca e nem é sexta-feira ainda, galera. Então, falamos também do prolapso do cordão umbilical. É quando o cordão se apresenta antes da cabeça do bebê. Então, preciso, nessa situação, na situação em que há um prolapso de membro, então apresentou um braço ou uma perna antes de se apresentar a cabeça do bebê, eu preciso então posicionar a mãe em posição genopeitoral, ou seja, aquela posição que cachorro alonga. Se vocês verem o cachorro alongar aí, vocês vão ver como que é que a mãe, ou seja, a gestante deve ficar para que, pela lei da gravidade, esse bebê retorne e não fique forçando o canal tentando sair. Se tiver um prolapso de cordão umbilical e o bebê ficar com a cabeça forçando para sair, ele vai acabar rompendo o cordão umbilical ou obstruindo, tá? Acabar prendendo contra as paredes do útero ou as paredes do canal do parto. Nessa prensa que ele faz aí, ele acaba obstruindo a passagem de oxigênio e sangue para ele mesmo. E aí o bebê pode entrar em sofrimento ou se romper, vai acontecer uma hemorragia muito grande. Então, é importante colocar a vítima em posição genopeitoral. Uma vez feito isso, retornou, eu conduzo rapidamente a vítima para o hospital. Retornou o membro, eu posso colocar novamente a mãe em posição de parto, mas acalmá-la para que ela também acalma o bebê, para que o bebê se reposicione. Agora sim, talvez ele assuma uma posição em que ele vai sair adequadamente e não apresentar membros antes. Uma vez que o feto então apresente os 2 membros inferiores, as 2 pernas, ele pode sair daquela forma. Uma vez saídos os membros, vai sair a parte pélvica, o abdômen, o tórax, os braços, os ombros. Na sequência vai sair então a cabeça. Pode acontecer de quando sair os braços,
a cabeça não sair e o canal se contrair. Ele contrair um pouquinho, causando então o fechamento. E aí a cabeça fica presa dentro do útero da criança, da mãe. Pode acontecer isso. Uma vez que aconteça isso, o socorrista vai ter que ter habilidade então de introduzir 2 dedos entre as paredes do canal do parto, ou seja, o canal genital da parturiente, e o rosto da criança, localizando o nariz e a boca, criando uma via aérea para essa criança poder respirar até que chegue no hospital e seja retirado. Talvez durante essa manobra a cabeça até acaba saindo, mas se não sair, vai ter que manter essa via aérea livre até a chegada então ao hospital ou até a chegada do médico, enfim, para fazer o trabalho, o restante aí, o trabalho de médico, aí é outra história lá intra-hospitalar, a gente não vai falar sobre isso. Beleza, galera? Então, uma vez feito isso, dando sequência, também falamos sobre o parto pélvico, que é quando a criança está sentada. Quando a criança está sentada, não tem o que se faça, tá, galera? Ela não vai nascer sentada. Então, vai ter que levar para o hospital, vai ter que fazer cesárea. Embora já tenha perdido o tampão, já tenha saído o líquido amniótico, estourado a bolsa, como a gente fala, vai ter que levar essa vítima para o hospital, embora o bebê comece a trazer sofrimento, vai ter que levar o mais rápido possível para o hospital, porque não tem o que fazer, então, no pré-hospitalar nessa situação. Beleza, galerinha? Falamos então sobre tudo isso e lembrando que daqui a pouquinho tem senha, daqui a pouquinho tem material, daqui a pouquinho tem certificado para vocês e os nossos membros assinantes terão sim aí alguns privilégios, que eu não sei falar o que é, mas eles terão alguns privilégios. E hoje tivemos um membro assinante, seja muito bem-vindo, Rogemar Gabriel, o nosso novo membro assinante. E daqui a pouquinho, a hora que eu passar a senha para vocês solicitar o certificado de vocês, solicitar o material de estudo de vocês, para você juntar na sua apostila de estudo, o material em PDF que a gente fez hoje, através da senha, que eu vou falar daqui nadinha. Você vai sair daqui, vai lá no nosso Instagram e vai curtir o nosso post que a gente acabou de postar lá sobre emergências obstétricas. Você vai curtir e vai comentar a nossa ambulancinha lá, que a gente combinou desde o início, lembra, galera? Que a gente comentou que os nossos comentários, então, é a nossa ambulância nos nossos posts lá no carrossel do Instagram. Beleza, galerinha? Eu vou ver aqui com a Tainá se tem mais alguma coisa. Se não tiver, ela vai dar boa noite e na sequência eu vou encerrar com vocês. Beleza! Tainá, tem mais alguma coisa para nós? Sim, Jones. A gente selecionou algumas perguntas aqui, as mais relevantes, né, pra gente finalizar o conteúdo. E a gente vai estar lendo elas aqui, então. A Stephanie perguntou: se o bebê nascer sem pulso, o que fazer, Jones? Bebê sem pulso é bebê em parada. Parada cardiorrespiratória é RCP. Vai ter que iniciar a RCP rapidamente, limpar as vias aéreas para poder fazer uma ventilação de alta qualidade. Mas bebê sem pulso é bebê em parada. Então, na parada, na PCR, ou seja, parada cardiorrespiratória, RCP de alta qualidade. Lembrando que RCP no RN de 0 a 28 dias é 3 compressões para uma ventilação. As compressões devem ter um ritmo de 100 a 120 por minuto e a compressão deve ter uma profundidade de 3 a 5 centímetros, ou seja, 1/3 do tórax da criança, e as ventilações têm que durar no máximo 1 segundo e a ventilação tem que ser aperta e solta em 2 vezes o bambu RN. Beleza, galerinha? Vamos lá. Show! E também temos a pergunta aqui da Ana Rita Souza. E se a mãe estiver em hemorragia no parto, o que fazer? Não tem como parar a hemorragia no parto nesse momento, tem que levar o mais rápido possível para o hospital, tá? A hemorragia no parto não tem como parar. Você pode, então, depois de retirar do bebê, depois da fase de expulsão, com autorização médica, entrar com o nós temos o protocolo de controle de hemorragia, que é ácido transnexânico, conhecido também como Transamin, para fazer o controle de hemorragia. Nessa situação, se o médico autorizar, a gente faz o protocolo de hemorragia. Se não, não. Mas o ideal é chegar o mais rápido possível para o hospital, porque precisa identificar aonde é essa hemorragia e o que está acontecendo. Show! E para finalizar a noite, então, Jones, a pergunta aqui da Doroteia dos Santos. O que acontece se a mãe vem a óbito na hora do parto? O que fazer com o bebê? Então, se a mãe foi a óbito, não tem muito o que se faça, né, minha gente? Paciência. A mãe morreu,
vai ter que entregar o bebê pro pai, não sei, algum familiar vai ter que assumir, né? Não tem muito o que se faça. O que vai fazer na hora do parto, então o bebê nasceu e a mãe entrou em óbito, digamos que foi no mesmo momento que o bebê nasceu, a mãe acabou morrendo. Então, em vez aí de colocar o bebê no tórax da mãe, um próprio enfermeiro, um socorrista, aí, uma enfermeira do hospital, vai receber esse bebê aí, vai aquecer ele, vai começar, então, todas as manobras de avaliação e exames do bebê, normal, como qualquer outro procedimento. Só que aí não vai entregar para a mãe, né? Daí não tem mais mãe, vai ter que ver se tem pai, enfim, algum familiar, conseguir identificar algum familiar para entregar esse bebê. Se for na ambulância do SAMU, a gente vai deslocar para o hospital e vai entregar na emergência esse bebê, e o hospital se encarrega, então o assistente social se encarrega de localizar um familiar, ou seja, o pai da criança, para fazer, para entregar o bebê, no caso, obviamente, para vir até a instituição e dar sequência na situação aí do óbito, bem como no recebimento do bebê. E aí, se não tem, obviamente, esse bebê aí vai ficar à disposição da justiça no primeiro momento e vai provavelmente para uma casa de abrigo, não tem muito o que ser feito. Beleza? Mais alguma, Tainá, ou fechamos por hoje? Só mais uma aqui rapidinho do Rafael Pereira. Ele pediu para que respondesse se existe alguma forma de saber em qual posição o bebê está sem ele coroar. Então, Rafael, não tem, tá? No pré-hospitalar não tem. A única forma de saber como que o bebê tá é com ultrassom, tá? A posição do bebê com ultrassom. Só que no pré-hospitalar não tem ultrassom, né? Então, no pré-hospitalar, que é o que a gente está tratando hoje, não tem como saber. Tá? Você só vai saber quando iniciar o trabalho de parto e ele começar a se apresentar. Talvez pelo toque, a mãe consiga identificar mais ou menos a posição que ele está, pelo toque ali na barriga, se ele está apresentando alguma posição, às vezes acaba apresentando o pezinho, a mãozinha, ou a cabeça de alguma forma. Mas fora disso, não há como saber a posição que o bebê está, vai ter que iniciar o trabalho de parto para saber. Não tem como saber mesmo. Por isso é importante, lá durante as primeiras contrações, acalmar a mãe, tá? Para a mãe ficar calminha, para acalmar o bebê, para que ele se posicione e assuma a posição correta. Se a mãe ficar agitada, o bebê fica agitado também e ele não assume a posição correta para o parto. Beleza? Show, Jones. E acho que então é isso daí mesmo. Pode finalizar. Beleza, Tainá, beleza. Obrigado, Tainá. Obrigado, Gabi, que tá aqui nos bastidores também. Gente, lembrando, 30 semanas consecutivas de material para vocês, que dá um trabalhão para ser feito, mas a gente traz com muito carinho e gratuitamente para vocês. Só o Grupo Estuda Mais Brasil para fazer um negócio desses, né? Não tem outro igual. Galera, a senha, o certificado, nos links abaixo, tá? Para você acessar o material de apoio. Então, para você acessar o material, o PDF da aula de hoje, então você vai ter que entrar no link e a senha é parto. Tudo minúsculo, tudo junto, simplesmente parto. Não tem segredo nenhum. A senha para o material em PDF é parto. Lembrando, para solicitar o certificado, então é só acessar o link abaixo aqui também, abaixo da live. Os nossos membros assinantes terão, então, alguns benefícios. E agora, com o encerramento da live, você vai lá no nosso post e dá uma curtidinha lá. Eu já vou mostrar o post aqui para vocês, galera, para você ir lá no nosso Instagram, no Carrossel, e curtir o nosso post. Tá aqui, chegando rapidamente. Eu falei que essas meninas são ninja, galera. Olha aí. Show, né? Top. Beleza, galerinha, vai todo mundo lá agora e comenta a ambulancinha lá embaixo, tira print aí, posta, marca o grupo, marca a Tainá, marca a Gabi, marca eu, marca o Lucas, o Gustavo, todo mundo, marca o Felipe. Vamos encher o Instagram dessa galera de menções aí agora, vamos fazer um escambau, beleza? Vamos fechar essa quinta-feira aí de muito trabalho, que eu não sei vocês, mas eu trabalhei pra caralho hoje.
e aí na sequência vim pra cá, consegui trazer um conteúdo legal pra vocês. O conteúdo de emergências obstétricas é muito bom, é muito complexo, tem muita coisa ainda pra gente aprender, mas num primeiro momento vocês tiveram já uma base assim pra entender como que funciona. Tá na dúvida, não sei se é a perna, não sei se é o braço, não sei se é o cordão umbilical, coloca a vítima em posição genopeitoral, já posiciona ela ali, com a lei da gravidade, o bebê vai retornar pra dentro e aí não vai ficar causando ali uma obstrução no cordão umbilical, enfim. O importante é vocês identificar, saber a sequência do trabalho de parto, para amanhã ou depois talvez vocês conseguirem assistir e ajudar, auxiliar a fazer um parto, beleza, galerinha? Então, da minha parte era isso. Não esquece que a senha é parto, não esquece de pedir o seu certificado, solicita ali pelo link e amanhã a Andressa vai confeccionar esse certificado para vocês e vai mandar para vocês, beleza, galera? O certificadinho assinado por mim lá. E aí, vocês vão só pagar uma taxinha de R$14,90 para receber esse certificado. Bem tranquilo, né, galera? É uma merreca, tá? Comparado ao conteúdo que vocês estão recebendo aí toda quinta-feira, há 30 quinta-feiras já, são 30 semanas que a gente está trazendo conteúdo top para vocês, 30 semanas já, isso vem de muito antes, tá, galera? Mas 30 semanas só que eu tô aqui trazendo conteúdo para vocês toda quinta-feira, trazendo conteúdo show de bola para vocês. Galerinha, fiquem todos com Deus, muito obrigado pela participação de vocês, tira um printzinho aí, marca todo mundo, tá? Chega junto, bota pra derreter, vamos se tornar socorrista, vamos fazer essa família do APH, ou seja, a família do atendimento pré-hospitalar, a família dos socorristas crescer, pra gente não perder mais vidas por bobeira, não perder mais aí inocentes, crianças, talvez por uma obstrução que a gente não soube fazer. Venha pra cá, tem um monte de live aí, vocês podem assistir, vocês vão ter muito conteúdo bacana pra gente acabar aí ajudando pessoas na rua. Lembrando que enquanto é na casa dos outros tá tudo certo, mas quando é na casa da gente é complicado, né, galera? Então, vamos evitar perder uma criança, perder um adulto, perder o pai, perder a mãe, perder um filho, porque a gente não sabe o que fazer. O conteúdo tá aí, é gratuito, o Grupo Estuda Mais Brasil tá trazendo aos montes toda semana para vocês. Grande abraço, fiquem todos com Deus, obrigado pela paciência e como eu sempre digo, até quinta-feira que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Boa noite, valeu!